E no programa de hoje, vamos conversar com a Gabriela Rodrigues Saab Riva, que é autora do livro Água, um Direito Humano. Gabriela, este é o título do seu livro por Paulinas Editora. Como nasceu esse livro tão interessante e instigador? Bom, esse livro, ele é fruto do mestrado que eu fiz na USP. Eu sou da área de Direitos Humanos, né? E eu também estudo a relação entre direitos humanos e meio ambiente, essa relação aí que a gente sente na pele todos os dias, né? E a água me parecia sempre algo tão importante, mas muito pouco discutido. Então, eu comecei a pesquisar aí se existia, se não existia um direito humano à água. A gente fala de direito à alimentação, direito à saúde, direito, né, à moradia e o direito à água. Ele existia, não existia? Então, esse foi o objeto da minha pesquisa. E a água, ela é essencial não só para o consumo humano. A gente pensa muito a água que nós bebemos, né? A água que nós usamos também para alimentação, para cozinhar os alimentos. A água também é essencial para a higiene pessoal, para a higiene doméstica. A gente também pode falar da importância da água como um bem simbólico aí para todas as grandes religiões, a religião católica também, pelo diversos rituais se utilizam da água, né? O batismo, a bênção do padre. Então, a importância da água aí em todos os aspectos da nossa vida, né? Isso sem falar do fato de que o nosso planeta deveria se chamar planeta Água e não planeta Terra. É verdade. E que 70% do nosso corpo humano é constituído por água. Então, assim, a importância desse bem ela tá implícita aí no nosso dia a dia, e eu achei que a gente precisava dar um pouco mais de atenção e pesquisar um pouco mais essa discussão aí sobre a água como um direito humano. A conclusão que eu cheguei é que a água ainda não é um direito humano, nem garantido na nossa Constituição, e ainda também não é um direito humano no âmbito internacional. Ela está a caminho de, né? As discussões, elas são nesse sentido, mas ainda é uma discussão muito nova. Os outros direitos humanos surgiram nos anos 40 com a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, e a discussão sobre a água só nos anos 70. Nossa, bem posterior, né, Gabriel? Bem posterior, porque a ideia era que a água era um bem infinito. Ela era por causa do ciclo hídrico que se renova, né, a gente nunca iria ficar sem água. Uma ideia errônea, porque a gente polui os rios, a gente se utiliza demais da água, a gente coloca muita pressão sobre esse ciclo natural. Então acaba que a gente compromete o ciclo, e aí a gente vai sim ficando cada vez com menos acesso à água. O que mais me chamou a atenção, e é algo que o Papa Francisco já falou, né? O Papa Francisco, eu até abro meu livro com uma fala dele. Ele diz o seguinte: temos uma grave dívida social para com os pobres, que não têm acesso à água potável, pois estamos negando-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. Quer dizer, quem sofre mais com a falta de acesso à água são as populações vulneráveis. Isso é fato. A gente vivenciou isso em São Paulo, aqui na crise do ano passado, né? Não foram todos os bairros onde faltou a água, né? Começou aí pela periferia e até que atingiu a todos, mas atinge de uma forma mais prejudicial, com certeza, os vulneráveis, populações marginalizadas, né, os pobres. Então, esse tema me pareceu muito caro, e essa foi a minha grande motivação para escrever sobre a água. Nossa, muito interessante, Gabriela, e de fato é um tema que nos instiga muito, né? Porque quando você falava, né, parecia um bem assim infinito, né? Não queria acabar. E a gente sabe que não é bem isso, né? E essa crise aqui em São Paulo parece que trouxe mais à tona, né? Porque eu sou do Nordeste, então nós já vivenciamos essa realidade, né? Do cuidado com a água, de preservar, porque nós sabemos que é um bem escasso.
pra gente, pelo menos a minha região não é sertão, né? Eu sou do Agreste, então tem um ciclo de chuva e tudo, mas esse cuidado tá na gente, né? De saber que vai faltar e que tem os períodos mais secos do ano lá. Sim, né? foi uma crise muito triste, mas ao mesmo tempo foi um mal necessário, porque essa discussão não existia aqui no Sudeste, no Nordeste ela existe há muito tempo, mas dois fatores, a crise hídrica de São Paulo e o desastre de Mariana, em Minas Gerais, foram dois fatores que contribuíram e muito para essa discussão, né? Em Mariana, a população ficou sem acesso à água por muito tempo, né, até que tudo se normalizasse, se é que já se normalizou, né? É que a mídia hoje não dá notoriedade a isso, né? Então foi um mal necessário, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi muito bom que a população do estado mais rico do país enfrentasse essa dificuldade. Pelo menos esperamos que tenha sido só essa vez, né? De chegar nas universidades eu, por exemplo, sou professora universitária, né? Eu lembro de chegar para dar aula na universidade e os alunos estarem reclamando que não tinha água corrente nos toaletes, né? Ali nos bebedouros, e aí a gente sente falta desse bem que que a gente realmente é muito dependente dele. É verdade, e a gente só se dá conta quando falta, né? Exatamente. Gabriela, nós durante esse ano nós estávamos vivenciando e ainda estamos, né? Porque a reflexão da campanha da fraternidade nos trouxe bem à tona esse cuidado com a casa comum, né? Nos falava também do saneamento básico. E como nós podemos relacionar este tema ao direito à água? O saneamento básico, ele faz parte do direito à água, né? O nome completo do direito à água seria direito à água e ao saneamento adequados. Por quê? Porque é claro que nem toda forma de saneamento depende da água, mas a forma como nós conhecemos, e isso é histórico, vem com a Revolução Industrial. Ter água corrente em casa, né, para fins de saneamento, se tornou um padrão aí para sociedades civilizadas. Então, é claro que existem outras formas de saneamento, mas as sociedades civilizadas, elas utilizam o saneamento que utiliza a água. E aí, então, por isso a ligação, saneamento, acesso à água. O que a gente vê hoje em dia é que cada vez mais pessoas ganham acesso à água potável, e esse é um fator que está evoluindo no mundo. Mas ainda existe muita gente sem saneamento adequado. E o saneamento, ele é tão importante, ele é importante por dois motivos, né? O principal deles, é claro, é como escoar aí os nossos dejetos, né? Das nossas casas, dos nossos trabalhos, esse é claro, é óbvio. Mas o outro fator muito importante é que sem o saneamento adequado, os recursos hídricos, né? Os rios acabam sendo contaminados, né? E a água também acaba sendo contaminada e a gente tem aí então um número explosivo de crianças e adultos que, por conta da água contaminada, sofrem de doenças, de internações, problemas gastrointestinais. Muitas crianças morrem em decorrência de água contaminada. A gente pode falar da cólera, a gente pode falar da diarreia, diversas outras doenças causadas pelo problema do saneamento, né? Então, é algo assim, mais do que básico, né? Como o próprio nome já diz, saneamento básico, assim, deveria ser algo, assim, que uma preocupação primordial do setor público, com certeza. Porque é uma questão de saúde também, né, Gabriela? Como você falava, eu lembro que uma época a cólera era muito falada, né? Por causa a falta de tratamento da água, a contaminação dos rios. E é um ciclo, né? Você consome, você destrói, mas isso volta para você. E depois de um tempo parece que tá tudo bem, a gente tem e não precisa cuidar. Então, eu acho que volta à tona a necessidade do cuidado mesmo, né? Exatamente. Que aí entra outro tema que também é interessante, Gabriela, a gente lembrar, que é a encíclica do Papa, né? Laudato Si, essa necessidade do cuidado com a casa comum, né? Como você vê
a importância desse tema também dentro dessa encíclica? Eu estudei a encíclica inteira e assim, eu poderia falar de diversos pontos incríveis desse documento que é de leitura obrigatória para quem se importa com o meio ambiente. É assim, um documento muito bem feito, é um documento muito bem elaborado e o Papa demonstra ali uma preocupação que é mais do que urgente. Mas o que eu escolheria para falar é uma ideia que eu achei muito interessante, que já muitos teóricos na academia andam falando e ele trouxe à tona. Ele diz o seguinte, o Papa, que nós, essa geração atual, nós não somos proprietários do planeta. Nós não somos proprietários dos recursos hídricos ou qualquer outro recurso natural. Nós somos meros locatários. O que significa isso? Significa que nós recebemos das gerações passadas esse bem, esses bens, né? Esse bem maior que é o nosso planeta. E nós teremos que repassar esse bem para as gerações futuras. E como qualquer locatário, a nossa principal obrigação, a gente pode usufruir dos recursos, né? A gente tem que sobreviver. Mas a nossa principal obrigação é repassar a Terra, o nosso planeta, no mínimo nas mesmas condições que a gente recebeu. E, se possível, em condições melhores. Então, essa ideia de que a gente tem essa obrigação com as gerações futuras é uma ideia bem forte, é uma ideia muito importante e eu acho que se a gente todos os dias pensar nisso, a gente pode começar a economizar água, a pensar no nosso planeta de uma forma mais humana e pensar no nosso planeta não só pra gente, mas para as gerações, nossos filhos, nossos netos, as gerações que estão vindo por aí. Então, essa é uma ideia que eu acho interessante da última encíclica. Realmente, é esse cuidado com a casa comum, né? A casa é nossa enquanto nós estamos aqui, mas temos que deixar ela limpa, organizada e bem cuidada para quem vem depois. Outros, né, virão. Hoje nós estamos falando com a Gabriela, que é autora do livro Água, um Direito Humano. Você pode encontrar esse livro na Paulinas Livraria, né, de todo o Brasil. Você que acompanha o programa no Espaço de Paula aí, em Minas, no Paraná, em Pernambuco, no Maranhão. Em todos os lugares você pode comprar esse livro na Paulinas. Qualquer Paulinas Livraria da sua cidade aí mais perto de você, vai lá e procura o livro Água, um Direito Humano. Esse livro muito bonito, muito interessante, que nos ajuda a refletir sobre esse bem tão precioso. Gabriela, a água é um bem da humanidade, um direito de todos, pelo menos na teoria, né? Deveria ser. Hoje ele é reconhecido como um direito humano ou está neste caminho, né? A água ainda é escassa em muitas realidades. Como as pessoas podem lutar por esse direito? Olha, irmã, tem várias formas que não apenas de lutar, mas de contribuir aí com essa luta, essa causa da água, né? Mas já que você falou de luta, eu preciso lembrar que a própria ideia da água como um direito humano, ela surgiu de uma luta, né? Que ocorreu na Bolívia. Na Bolívia, nos anos 80, teve uma grande discussão. A água, ela é um bem privado ou ela é um bem público? Ela pode ser aí gerida e também por empresas e também ser considerada aí uma commodity, né? Algo a ser vendido, ou ela é um bem da sociedade, né? Da humanidade. Essa foi uma discussão que levou aí à luta armada, né? É a Revolução de Cochabamba, como ficou conhecido. E a partir de então, na Bolívia e em outros países andinos, que tem muito problema com a água passou a ser considerada não só um direito humano, mas também um direito constitucional, né? Então, ela foi integrada na Constituição como um direito aí humano, fundamental. Agora, o que eu vejo no nosso âmbito pessoal, individual, familiar, existem várias formas da gente colaborar aí com a preservação da água. Então, a primeira delas, acho que a mais importante é o banho, né? A hora do banho. Nós somos um povo conhecido pela limpeza, né? Que a gente realmente toma muito banho.
Preciso parar de tomar banho? Não, né? Claro que não, por favor, né? Somos todos muito felizes assim, limpinhos. Mas a questão é que a gente pode diminuir o tempo do banho. E não só o tempo do banho. Muita gente utiliza o banho como um ritual. Eu tomo banho para acordar, né? Por exemplo, eu tomei banho ontem à noite, dormi. Mas de manhã eu ainda preciso tomar mais um banho, né? Quem sabe mudar esse ritual, né? Um ritual que seja lavar o rosto, se gasta muito menos litros de água, né? Ou encontrar algum outro tipo de ritual que não seja entrar no banho, né? Mesmo com crianças, assim, a hora do banho é uma hora muito feliz normalmente, com bebês, crianças, né? E a gente tem aquela coisa de água corrente e a criança tá brincando, banheiras, né? A gente diminui aí bastante o consumo de água. Só pra gente ter uma ideia, o Brasil é um país que é muito abençoado em termos de água. Apesar de a gente sofrer, algumas regiões têm menos acesso, mas é o país com maior disponibilidade hídrica do mundo, né? E assim, tá bem na frente dos outros. Então, aqui a gente realmente tem um acesso mais a maior quantidade de água, mas o que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, considera como o mínimo por dia, por pessoa de água, é entre 50 e 100 litros. Isso assim, poucos minutos de banho já foram 100 litros. Então, é algo que realmente... E tem países que até essa taxa é menor. É 25 litros de água por pessoa. Por causa da baixa disponibilidade hídrica. Então, a gente pode colaborar sim. Banho, lavar calçadas, né? Diminuir a frequência e encontrar outros produtos e outras formas aí de lidar com a água. Mas também não só no âmbito familiar, mas no âmbito social, como cidadãos. A gente pode começar a pensar em votar em candidatos com propostas verdes, com propostas mais ambientais, preocupações ambientais. E cobrar desses políticos, né? A gente está aqui numa fase muito boa de cobrar, de pensar em quem foi que a gente votou, vivendo essa outra crise, que é uma crise política, que nos ensina a pensar em quem votar e cobrar de quem a gente votou. Então, talvez essa seja uma forma bem interessante. Pensar em votar em políticos que tenham uma preocupação ambiental. E, por fim, uma mudança nossa de pensamento. Eu termino com o que eu comecei, né? A ideia de que a água, ela não é um bem de mercado. Ela pode até vir numa garrafinha de plástico em alguns momentos, mas se a gente for depender da água engarrafada, né, a gente não sobrevive. A água, ela é sim um bem público, ela deveria ser um direito humano. O Brasil tá no caminho disso, tá nesse caminho. Nós temos 2 projetos de leis no Congresso, lógico que eles estão aí um pouquinho parados, né? Nosso Congresso está discutindo outras questões, mas nós temos 2 projetos de lei, a intenção é que eles se tornem aí, passem pelo Congresso e que o direito à água seja incluído na nossa Constituição, para que a gente possa cobrar das nossas autoridades aí uma maior proteção a esse bem tão essencial. Gabriela, no segundo capítulo do seu livro, você fala das características e implicações do direito à água. Quais essas características e implicações? Bom, então eu já falei um pouquinho sobre a quantidade de água diária, né, por pessoa, que a ONU considera como mínima, né, uma quantidade mínima aí. Então é entre 50 e 100 litros de água. Essa quantidade seria o mínimo necessário para a gente consumir, a água que a gente bebe, a água que a gente usa para cozinhar. Aí as donas de casa e qualquer pessoa que cuide das nossas casas, a gente tem uma noção bem grande da quantidade de água que a gente usa para tudo, né? Para manter limpo, para consumir. Mas eu também falaria aí sobre outras questões. Por exemplo, a qualidade da água. Não adianta nada a gente ter o acesso a uma quantidade adequada de água se a qualidade da água não é aceitável. Então, essa questão das doenças, né, que são propagadas pela água, né, e então a qualidade de água tem que ser aceitável. No geral,
eu posso falar aqui da nossa situação em São Paulo, né? A água sai da Sabesp com uma qualidade muito boa. O problema que a gente tem normalmente são dos encanamentos, né? Então aí encanamentos enferrujados, aqueles gatos que acontecem por aí, né? Aqueles problemas de encanamentos ilegais, acabam comprometendo a qualidade da água. Então essa seria uma característica do direito à água: quantidade, qualidade. E a outra questão, que é uma questão muito importante, é a da distância, da acessibilidade. Então é necessário que esse acesso ele seja não mais distante do que 1 quilômetro da residência das pessoas. Então, o ideal seria ter a água, né, corrente dentro de casa, né? Água que sai das nossas torneiras, nossos chuveiros e tudo mais. Mas a gente sabe que essa é uma realidade um pouco ideal no mundo, né? Então, aquela ideia que a gente tem das mulheres africanas e também das mulheres do Nordeste brasileiro com a lata d'água na cabeça, né? E andando quilômetros e quilômetros em busca de uma latinha d'água barrenta, normalmente, né? Isso não é mais aceitável sob o ponto de vista do direito à água como um direito humano. Lembrando que o direito à água como um direito humano ainda não existe de forma unânime no mundo. Nós temos aí uma maioria de votos na Assembleia Geral da ONU dizendo que sim, esse é um direito que deveria ser respeitado e deveria ser integrado nas constituições. No Brasil, a gente ainda não tem esse direito positivado, né, inscrito na nossa Constituição. A gente tem esses 2 projetos de lei que vamos seguir de perto aí, ver se eles se tornam lei. E temos aí outras legislações que, de uma forma ou de outra, tratam da água. Então, relacionadas a bacias hidrográficas, relacionadas aí aos rios como fronteiras entre os estados, mas não necessariamente o direito à água como um direito humano. Então ainda é muito difícil cobrar das nossas autoridades e entrar com processos judiciais com base no direito humano à água. Mas esperamos que em breve isso aconteça e que a gente possa cobrar aí o nosso direito à água com bastante precisão e com embasamento legal. Gabriela, foi muito bom bater esse papo com você, esse tema tão interessante que nos toca tão de perto na nossa realidade. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no programa, sua presença aqui no Brasil também, né? Que você mora lá nos Estados Unidos, está fazendo mais uma pesquisa e esperamos você aqui quando você voltar para o Brasil. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço, é um prazer dialogar com vocês e uma ótima noite. Obrigada, Gabriela. E o programa Nos Passos de Paulo fica por aqui.